Fala, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Muito bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso Amar Pod, o podcast da Igreja Amar. Estamos aqui no nosso 39º devocional e hoje o tema será Deus será tudo em todos. Nosso tema de hoje, lembrando que nós estamos aí finalizando já a nossa série A Igreja, o Corpo de Cristo. E se você tiver alguma sugestão de temas para a gente falar aqui, deixa nos comentários para a gente poder pensar sobre isso e trazer aí algum tema que seja relevante para a sua vida também, tá bom? Hoje nós vamos ver aqui esse tema, Deus será tudo em todos. Lembrando que nós estamos falando nessa semana sobre a volta de Cristo, sobre o futuro da igreja. E o texto que a gente vai ler aqui é 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 24, que diz assim, E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Por isso que a gente está falando hoje sobre esse tema, né? Que Deus seja tudo em todos, e por causa desse texto que a gente acabou de ler aqui. E é interessante que a igreja ela é um instrumento de Deus para a construção do reino de Deus na terra, né? E o texto bíblico acima afirma que Deus está reinando, né, e colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E como ele disse aqui, o último inimigo é a morte. O reino ele está sendo estabelecido à medida que o evangelho de Cristo ele vai avançando sobre a terra, e mais pessoas se submetem ao domínio e ao governo de Deus, né? É interessante porque a gente percebe que à medida que a gente vai alcançando novas pessoas para Jesus, a gente vai tomando territórios de verdade. Então, literalmente assim, o reino de Deus está avançando, literalmente nós estamos alcançando outras vidas, conquistando espaços, conquistando territórios, e a cada dia mais lugares vão sendo dominados pelo poder de Deus. E no final, o Senhor Jesus ele entregará esse reino, né, de Deus ao próprio Senhor, o Pai. E tudo novamente estará dentro dos propósitos eternos de Deus. É interessante também que Deus ele será tudo em todos, como a gente mencionou aqui no título, né? Deus será tudo em todos. Infelizmente, há pessoas que não reconhecem o domínio e o poder de Deus e querem viver assim uma vida egoísta, independente, e acabam até frustrados com isso, né? E nós estamos vivendo no meio de um processo, meus irmãos, de restauração, e é isso que a gente precisa entender. Um processo de restauração onde Deus está transformando o homem, né, os seres humanos, a sua imagem e semelhança de volta, através de Cristo. E esse processo de restauração é para que toda a criação esteja sob o domínio de Deus, como era antes do pecado lá no Éden. E o mal e as trevas sejam extirpados de uma vez por todas, porque Deus não vai conviver eternamente com o mal, né? Vai chegar um momento que ele vai extirpar o mal do nosso meio. E é interessante a gente analisar que a palavra de Deus, né, nela nós notamos que em Gênesis, por exemplo, de Gênesis a Apocalipse, está descrevendo ali esse processo da restauração de Deus, tanto do ser humano como da natureza, que foram danificadas também por causa do pecado, conforme a gente vê lá em Gênesis 3. E esse processo ele está sendo levado a efeito e ele vai culminar com a entrega de Jesus, né, do reino. Né? Ele vai entregar o reino a Deus nas mãos do Senhor e dizer, olha Senhor, está aqui, está completado a obra. Né? Até em Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até os dias de Cristo Jesus. Então Deus está realizando uma obra na nossa vida, no mundo, nas coisas que são criadas aqui no mundo, e Ele está fazendo isso. Agora, os cristãos, eles são da parte de Deus como igreja, nós temos falado de igreja, né? Os cristãos eles são os instrumentos de Deus nessa construção do reino. Daí a necessidade de haver mais consagração e cada um de nós fazer todo o esforço para levar a mensagem aos quatro cantos dessa terra. É importante a gente abraçar a causa do Evangelho, abraçar a missão de levarmos a palavra de Deus
Porque um dia Jesus Cristo vai entregar esse reino nas mãos do Senhor para que haja também, meus irmãos, uma coisa que a gente tem que pensar, a prestação de contas. Quando Cristo entregar a igreja nas mãos do Senhor e tudo estiver entregue nas mãos de Deus, o reino estiver entregue nas mãos do Senhor, vai haver prestação de contas, não tem como fugir disso. E aí aqueles que estiverem com o saldo negativo diante de Deus vão ter que pagar, né, por conta desse saldo. Então que nesse devocional você reflita que quando a gente fala que Deus será tudo em todos, a gente está falando aqui da conclusão da história, né? A conclusão de todas as coisas, quando Deus vai encerrar, né, vamos dizer assim, a história da humanidade. Deus vai encerrar a história da humanidade. E isso vai acontecer em breve, quando a igreja ela for arrebatada e os juízos de Deus vierem sobre a terra, e muitas coisas ainda hão de acontecer. É lógico que quando a gente fala nesse aspecto de últimas coisas, né, os últimos acontecimentos, ou até mesmo, né, falando aqui sobre escatologia, né, que é o estudo do fim dos tempos, a gente pensa que tem muitas coisas ainda aqui a falar, né? Teríamos até muitas coisas a falar, que são até temas importantes e que deveriam ser mencionados aqui. Mas como o nosso intuito aqui é manter, né, uma coisa mais prática e mais voltada para o devocional, então nós não vamos entrar nesses pormenores aí relacionados às questões do final dos tempos, né? Até numa próxima ocasião, talvez uma hora a gente converse sobre esse assunto para falar um pouco mais a fundo, e talvez a gente tire aí um tempo até maior sobre isso. Mas bom, por hoje a gente vai ficar aqui, né, dizendo o seguinte: haverá uma conclusão da história e Deus ele vai receber o reino de Jesus, que será entregue nas mãos dele. E eu quero que nesse momento você pense sobre isso, né? A história ela está nas mãos do Senhor, Ele está conduzindo todas as coisas, e um dia nós iremos prestar contas diante de Deus. Que Deus possa te abençoar, e vamos estar orando nesse momento, né, para que Deus possa abençoar a nossa vida aqui e a gente possa ter essa consciência de que nós estamos na presença de Deus, amém? Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti por essa oportunidade de estarmos juntos aqui no nosso devocional. Pai, hoje é o penúltimo dia da nossa série e amanhã nós vamos encerrar os nossos devocionais aqui da série Igreja, o Corpo de Cristo. E nós queremos te pedir, Deus, que a Tua bênção, Senhor, a Tua graça seja derramada sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor abençoe, Senhor, ó Deus, as nossas vidas, Senhor, nos ajudando a consagrar nossas vidas a Deus. E pedimos também que o Senhor use, Senhor, cada um de nós para construirmos, ó Deus, o reino do Senhor. Senhor, nós oramos para que as igrejas também tenham a visão de construir o Teu reino. Oramos para que aconteça aqui um grande avivamento espiritual, Senhor Deus, no mundo, Senhor, de proporções grandes, ó Deus, para que muitas pessoas se voltem para Ti, Senhor. Nós desejamos ver o Teu reino, desejamos ver a Tua vontade se manifestar sobre as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos a Tua bênção sobre nós. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, Deus te abençoe. Ficamos por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Fui!